if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é uma dúvida muito recorrente em quem tá começando na costura, né? Como que eu sei qual que é o lado correto para costurar o tecido, tá? E isso, antes da gente entrar propriamente no assunto do vídeo, é um assunto que ele precisa que você tenha uma certa experiência para você treinar esse olhar. É claro que tem pessoas que já têm um olhar treinado assim de cara, né? Ela consegue perceber a diferença assim rapidamente, mas algumas pessoas precisam treinar um pouquinho mais para conseguir visualizar como que é essa diferença entre um lado e outro, tá? Então, nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre isso, vamos já entrar no assunto. Qual que é o lado correto para costurar? Vamos pensar aqui, tá? É claro que tem duas situações, né? Vamos colocar aqui. Tem a situação de qual que é o lado certo mesmo, que é o direito. Você sempre tem que costurar no direito, que é o estampado, é o lado mais bonito, é o lado que tem brilho. Pronto. Mas tem um segundo caso, que é quando você tá fazendo um trabalho específico e você, por vontade própria, decide fazer a peça no avesso, tá? Mas por quê? Por conta de todo um trabalho, sua criação toda, você visualizou que no avesso, aquela determinada peça ficaria muito mais bonita ou ficaria mais igual do jeito que você visualizou, ou ficaria igual ao jeito que você visualizou. Então, tem essas duas situações. Nesse vídeo eu quero falar para você qual é o lado, tá? Se em alguma situação você decidir usar o avesso, isso é uma liberdade criativa da costureira, tá? Por exemplo, existe um tecido chamado crepe, que ele tem vários tipos de crepe, né? Tem crepe alfaiataria, crepe georgette, tem vários. Então tem um crepe especificamente, aí se você puder dar uma olhada na sua cidade aí. Esse crepe, ele de um lado é brilhoso, parece um cetim, e do avesso ele é fosco. E nesse fosco, ele é um fosco muito bonito, que lembra o crepe alfaiataria, tá? Então, tanto é que o crepe alfaiataria é muito difícil você visualizar qual que é o avesso e qual que é o direito desse tecido, porque ele é muito igual e os dois lados são fosco e são bonitos também, tá? Então, nesse crepe específico, que tem um lado que é brilho, cheguei, e do outro lado tem um lado mais contido, que é fosco, tem algumas peças que eu já fiz um trabalho de fazer no avesso. Por quê? Porque eu queria uma peça que ela tivesse um ar mais elegante, mais sofisticado, e que não fosse muito cheguei, que nem o brilho, que ia restringir muito a pessoa. Então, eu já trabalhei dessa forma. Assim como você pode trabalhar com a peça e fazer determinados ajustes ou detalhes com essa variação, tá? Então, qual que é o lado correto? O correto, certo mesmo, é o direito. E qual que é o direito? O direito é o lado mais bonito, é o lado estampado, é o lado que tem mais brilho, tá? Normalmente, o lado avesso, ele, em alguns tecidos mais populares, ele normalmente é mais feio, é mais simplesinho, tipo tricoline. Tem aquele tricoline que ele é estampado dos dois lados, beleza? Mas tem aquele tricoline que ele é estampado apenas de um lado e do outro lado ele é um branco, então é um branco sem graça assim. Então não vale a pena utilizar o avesso nesse caso. E tem muitos casos que é muito na cara você visualizar o avesso e o direito. Agora, tem alguns casos que é muito difícil, o avesso ele é bem bonito também, ele é bem trabalhado em alguns tecidos. Então, essa parte é o que você precisa visualizar. Mas, regra geral, você sempre tem que costurar no direito, tá bom? O direito é sempre o lado que a gente vai utilizar para costurar a peça, é aquele que a gente vai visualizar a peça. O avesso é sempre o lado que fica interno, né? Que fica contido na peça, tá bom? Malhas, no geral, já são um pouquinho mais difíceis de visualizar o avesso direito. Por quê? Porque
A forma de você visualizar o avesso e o direito é bem sutil. É uma trama ou é um brilho menor, assim, sabe? No direito tem um brilho maior e no avesso tem como se fosse um fosco ali. Então, tudo isso é muito sutil. Então, o correto é o direito que você tem que costurar, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero te ver, então, no próximo vídeo. Beijos!